Olá! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos esperar o pessoal chegar. Ei, Gabi. Ei, Laura. Tudo jóia? Hoje nós estamos em uma noite especial. Feriadão. O pessoal aí descansando. Ei, Marcela, já tá aí. Ei, Ju, tudo bem? Vamos chegar, vamos fazer um pouquinho de hora aqui para o pessoal chegar, para a gente começar a nossa live. Hoje, feriadão, chuvoso na maioria dos lugares. E aí, tá tudo bem? O áudio tá legal? Tá dando para ver direitinho? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Tudo jóia, Marcela? Bem, gente, já vou falando algumas coisinhas igual aquela primeira live que a gente falou, né? Que a gente está na conexão da internet. Hoje está um pouco chuvoso aqui em Mutum. Então, caso a live, né, perda a conexão, a gente vai gravar essa live e depois a gente coloca no feed do Instagram e a gente também coloca no canal do YouTube, ok? Vocês não vão ficar sem ver a live não, beleza? Ei, Aline, ei, José, tudo bem? Gente, olha só, hoje a gente vai falar de um tema bem complicado para a maioria das pessoas, que seria o medo de dentista, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí para eu explicar direitinho. A maioria das pessoas realmente acha muito desagradável ir no dentista. Realmente é desconfortável, tem o cheiro do consultório que é esquisito, tem a roupa do dentista que é branca, que é esquisito também, né? A gente acaba associando com o médico, com outras coisas assim, com sensações diferentes, né? A pessoa mexendo na nossa boca é uma coisa desagradável. A maioria das pessoas realmente não gosta de ir no dentista, mas tem pessoas que têm realmente pavor de ir no dentista. E na maioria das vezes as pessoas deixam até de fazer algum tratamento por causa desse medo, né? Esse medo, normalmente a gente coloca o nome de odontofobia. E aí, boa noite, Elton, tudo jóia? Natália, tudo jóia? Esse pavor de dentista acaba fazendo com que a pessoa deixe de fazer os tratamentos, até faça extrações de dente ao invés de fazer algum tratamento mais complicado, porque não quer ficar horas e horas indo no dentista, fazendo algum tratamento. Isso impede muito, né, a saúde bucal ficar em dia. A pessoa deixa de fazer aquelas consultas periódicas. Então, hoje, nessa live, eu convidei uma paciente minha, que é uma paciente muito especial, que ela conseguiu vencer esse medo que ela tinha de dentista. E eu quis compartilhar a história dela com vocês, que eu acho que é uma história muito inspiradora, que pode ajudar muitas pessoas nessa questão de vencer o medo de dentista, para conseguir fazer o tratamento, para ter um sorriso saudável, para não ter dor, para não ter nenhum problema de saúde bucal. Tá joia? Essa convidada minha chama Marcela Godinho. Muitas pessoas de Mutum conhecem ela. E tem o filhinho dela, o Heitor, que vai fazer uma participação também, tá? Eu vou tentar colocar ela agora na nossa live para a gente começar a conversar e falar sobre esse assunto, bater um papo com ela, tá bem? Deixa eu tentar achar ela aqui. Para ela, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ei, Marcela. Ei, Heitor. Ei, Boa noite, Marcela. Tudo jóia? boa E aí, tá noite. chovendo Tudo bastante bem, e aí? você? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, chuvinha boa. Marcela, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, né? Isso daí, eu acho que a sua história vai ajudar muitas pessoas que têm medo, que têm esse bloqueio de ir no dentista.
E eu acho que também a presença do Heitor é bem importante, né? E como amanhã vai ser Dia das Crianças, é muito importante também as mães incentivarem, né, a questão de irem ao dentista, porque tem muitas crianças também que é a fase assim, mais importante mesmo, né, para a criança adquirir esse hábito de ir no dentista, tirar todo o medo e não criar nenhum trauma para depois, no futuro, não ter nenhum problema com saúde bucal. Tá, joia? Então, ô Marcela, para começar a nossa conversa, eu queria saber de você, que você falasse para todo mundo, né, para mim, para você, eu também, até eu não sei, né, Marcela, como que começou e quando que começou esse medo que você fala que, assim, sente, né, de consulta, de ir no dentista. Fala pra gente. Então, Mônica, começou ainda na infância. Eu lembro que o primeiro tratamento odontológico que eu fiz foi na rede pública, né? E aí era aquela coisa de uma semana a gente ia, era um profissional, na outra semana era outro. É, Uhum. eu não tenho certeza, não lembro os motivos, mas assim, naquela época às vezes não tinha. Eu falava que estava com dor, aí às vezes não colocava anestesia que me atendesse. Aí tinha aquele gosto, né, que dos medicamentos ali, dos procedimentos que a gente vai associando com uma coisa ruim. Então, desde Uhum. criança, eu falava em dentista, eu já tinha medo. Eu lembrava do gosto, do cheiro, eu lembrava do motorzinho. E aí troquei de dentista várias vezes, porque era aquela coisa assim, meus pais não escolhiam o dentista mais adequado para a criança, ou né, escolhiam o Uhum. que eles podiam pagar, escolhiam o que alguém indicou, então, às vezes, assim, não era aquela pessoa que tinha aquele cuidado com a criança, né? Que, igual eu me Tinha preocupo todo, muito com tinha todo isso hoje. aquele paramento que agora existem de brinquedos, de toda aquela coisa lúdica para criança, né? Verdade. Isso. Então, foi desde E, a infância já. assim, você não teve nenhum episódio que, por exemplo, foi a gota d'água, foi aquele dia que, por exemplo, fez aquela restauração que começou, não. Desde quando procedimentos, assim, corriqueiros, você já começou a pegar aquele medo, aquela ansiedade antes de ir, né? Não teve Isso, era nenhum mais episódio ansiedade traumático, mesmo. não. Aham. Não, de início não. Depois, ao longo da vida, né, eu tive assim experiência com dor de dente e tal, mas o início começou mesmo com essas memórias negativas que eu fui criando, né, de ir ao dentista, do barulhinho do motorzinho, que geralmente é o que mais incomoda as pessoas, né? E aí eu É fui verdade. somando essas coisas e criando aquela rejeição, fui afastando nessa aquela facilidade de ir ao dentista, né? Eu fui me distanciando disso, evitando as consultas, evitando o tratamento. Isso. Ô, Marcela, e deixa eu te perguntar, quanto tempo que você ficou, qual o maior intervalo de tempo que você ficou sem ir no dentista, tipo, colocando, depois eu vou, e deixava para lá, e você não ia no dentista? Qual foi, assim, maior intervalo de tempo que você deixou de ficar, de você ir no dentista? Mônica, eu cheguei a ficar 8 anos sem ir ao dentista. É muito E tempo, isso né? E é eu muito. E assim, acabou assim, resultando em algum problema maior que quando você voltou, você teve que fazer alguma outra coisa mais complicada? tive sim. E a questão de postergar, a gente acha que é só pelo. Ah, porque agora eu estou sem dinheiro, ah, porque agora não é urgente, ah, porque isso, porque aquilo, mas na verdade a gente vai se contando mentiras para evitar de ir ao dentista, né? Nesse É. intervalo de 8 anos, eu cheguei a ir ao dentista, fiz uma análise, eu já tinha coisas urgentes para fazer, e o dentista me falou assim: Marcela, para tudo que você estiver fazendo agora, qualquer gasto financeiro que você estiver priorizando, esquece isso e faz seu tratamento, porque você vai chegar ao ponto de perder dentes, ou quando você começar a tratar, vai ter muita coisa para fazer e vai ser pior. Aí Uhum, eu saí dali apavorada, né? E pergunto se uhum. eu voltei. Eu não voltei. Aí eu Tipo assim, cheguei aí ao acaba ponto de assustando ter. mais, aí a pessoa que já, desculpe te interromper, mas a pessoa que tem medo, aí fica com mais medo ainda. Você, eu vou ter que ir, vai ser uma coisa complicada, então eu nem vou, Aí né?
Isso, aí eu só pensava assim, nossa vida, quanta coisa eu vou ter que fazer, vai ficar muito caro, vai ser muito difícil, vou ter que passar por muitas consultas, né, até finalizar o tratamento, e aí não fiz. Foi até o ponto que eu tinha restaurações muito antigas, que teve infiltração, eu cheguei ao ponto de quebrar 2 dentes, quebrou um, aí eu não fui ao dentista de imediato e logo em seguida quebrou outro. E Não. aí eu tive que ir, né? Aí Tive foi que fazer o obrigada. tratamento já. Sim, aí quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida com 2 canais, né? Que eu tive que fazer nos 2 dentes. E aí, Aí mesmo foi assim, não sofrimento. serviu de lição. Foi sofrimento, Uhum, mas não serviu de lição, porque naquele momento eu continuei achando que eu não estava preparada para continuar fazendo, com a condição financeira. Aí eu falei, nossa, eu sofri tanto com esses 2 dentes, vou esperar mais um pouco. E aí esperei mais um uhum, pouco, foi até que no ano passado, né, eu tive uhum, urgência, eu tive dor, né, eu tive algumas dificuldades, e aí eu falei, não, gente, eu preciso fazer, porque já tinha bem mais de 8 anos, né, que eu tive os 2 dentes anteriores que eu tinha feito, mas eu tive chegou a passar mais tempo. Eu falei, gente, agora eu preciso parar e fazer tudo que tiver que ser feito. Que foi quando eu uhum, comecei com você o ano passado, né? E aí, uhum. logo em seguida, veio a pandemia e acabei Pandemia. priorizando mais urgente. E ainda ficou dois, É, né? 2 dentinhos para fazer esse ano e agora está finalizando, né? é. E Marcela, uma coisa interessante que você falou, que foi o caso da pandemia. Porque, assim, no seu caso, você, assim, começou o tratamento e estourou a pandemia. Eu lembro que teve um dia que a gente ficou praticamente metade de um sábado todo para adiantar o seu tratamento. Sábado, E isso que foi. é assim, interessante você falar, porque, por exemplo, a pessoa que tem medo, ela vai deixando passar, deixando passar. Aí, quando estoura, ela tem que fazer o negócio com urgência. Às vezes, dependendo do tratamento, a pessoa está numa viagem, não tem como fazer, tem que fazer, né, com algum dentista que não conhece. E no seu caso foi a pandemia, que depois a gente foi voltar, eu acho que eu fui voltar depois de uns 4 meses para trabalhar, e a sorte é que a gente conseguiu terminar o seu tratamento, né? O mais urgente, e Foi. agora a gente voltou a continuar a fazer o resto, né? Mas isso é muito bom Isso. você frisar isso, porque realmente a pessoa vai deixando passar, e quando estoura, aí já era, aí já é um horário que não pode, que o dentista não pode, ou às vezes, né, não está com dinheiro suficiente e tem que fazer uma extração, sendo que poderia ter feito um canal antes, né? Isso aí realmente Sim. é A minha interessante. sorte A minha sorte, o ano passado, com a pandemia, foi a sua disponibilidade de ter me atendido ao sábado, de ter reservado em vários horários para mim. Eu até lembro que É, você falou, não, que Marcela, a você gente vai deixou umas priorizar, duas ou três porque vezes na semana para se acabar, né? Pra gente dizer, não, isso, eu até cheguei a te falar assim, semana que vem eu não vou atender. Aí a gente ficou até sábado para não te deixar na mão, né, o Marcela. E assim, engraçado que eu mesmo tive você com dor. medo, você fala assim, Mônica, peraí, Mônica, deixa eu respirar, né, Marcela? E continuava. É, Mas então, foi uma superação muito grande, né, Marcela? Ô, foi Marcela, uma mas e superação que diária, Mônica. diária, né? E assim, é engraçado É, que eu te chamei para conversar, mas agora, depois de todas as vezes que a gente está atendendo você, eu não acho mais que você tem medo. Na hora que você fala assim, devagar, Mônica, aí que eu lembro, porque assim, né, você consegue superar, né? Assim, depois de todo esse processo que você já passou, você consegue superar, né, o Marcela. O Marcela, e você faz alguma coisa, assim, por exemplo, você vê algum vídeo, ou você faz uma oração, você faz alguma coisa para que você consiga fazer o tratamento? Mônica, uma coisa que eu passei a fazer é assim, não ficar sofrendo, ai meu Deus, eu tenho dentista, ai eu não aguento, nossa, eu detesto dentista. Eu evito muito isso. Eu sei que eu tenho esse medo, ele está guardadinho ali, e ele, se eu ficar reforçando ele, ele vai só aumentar. Então eu faço o seguinte, eu sempre penso assim, ah, eu já vou no dentista, mas hoje não vai doer. Que eu vou, não vai doer. Oh, meu Deus, permito que não doa, que eu não vou sentir nada. Na hora que for anestesiar, eu não vou sentir nada.
na hora que começar a fazer o tratamento lá, né, que começar a mexer no dente, eu não quero sentir nada, né? E assim vou com um pensamento positivo, não de sofrimento, um pensamento Uhum. assim de que vai doer pouco, de que eu vou sofrer menos, de que você vai fazer com, né, com carinho ali para não, né, não me causar aquele espanto, né, Estresse pior. aquele sofrimento ali no momento, né? É. E uma coisa também, Marcela, que eu vou falar para as pessoas, é que tem muitas pessoas que acabam tentando saber o que vai fazer na boca dela antes do dentista falar. Então, assim, como agora é a época assim, de digital, né, as pessoas conseguem procurar sobre o procedimento dela em qualquer site, qualquer vídeo no YouTube. Mas isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque assim, a gente antigamente ia no dentista e fulano de tal fez o tratamento, a gente ia, conversava, beleza, agora sim a gente vê muitas experiências boas e muitas experiências ruins. Então a pessoa que tem medo, ela fica com mais medo ainda. E tem muitas pessoas assim, que gostam de fazer, mas eu não vou nem fazer porque diz que dói muito. Então, sim, é complicado. Precisa de, a gente pode ter aquela informação, mas procurar informações de coisas assim reconhecidas de dentistas, de profissionais que vão poder ajudar e não assim, piorar o medo da pessoa. Outra coisa também que é bom a gente falar para as pessoas que têm medo, para elas, por exemplo, levar uma música que elas gostam no celular, entendeu? É bom, relaxa, né? Elas podem, por exemplo, não chegar justo na hora do atendimento, não, desculpa, chegar um pouquinho antes do atendimento é ruim, porque senta ali na recepção, às vezes tem outra pessoa na recepção, aí começa assim, nossa, a última vez que eu vim doeu, e a pessoa que tem medo vai começar a ficar mais apavorada, Verdade, entendeu? Isso não é bom. verdade. Isso aí eu E outra, evito muito. entendeu? É assim, não é chegar atrasado, mas chegar naquele momento que o dentista vai te atender. Às vezes a gente acaba atrasando, então se ela chegar antes, aí acaba, né, pior, o tempo pior, né? Assim, o tempo maior, mais demorado, a pessoa começa a conversar com a outra, a pessoa tem uma experiência ruim e passa para ela. Outra coisa também, esqueci de falar, deixa eu ver. É muito importante a pessoa, uma dica que assim, ninguém fala isso, nenhum dentista fala, mas assim, para você não tem jeito, Marcela, porque você trabalha o dia inteiro. Mas o ideal seria o quê? Agendar nas primeiras horas dos atendimentos do dentista e nos primeiros dias da semana. Por quê? Porque a gente é humano, dentista é humano também. Então, às vezes a gente chega, por exemplo, no fim do dia, está muito cansado. Às vezes pegou uma criancinha que às vezes deu um trabalho, fez um tratamento mais complicado, uma cirurgia mais complicada, e a gente está cansado fisicamente e mentalmente. E aí chega uma pessoa que precisa de uma maior atenção, um maior cuidado, assim, fazer mais devagar o tratamento, e a gente está cansado, entendeu? Então, sim, dependendo se a pessoa tem a opção, né? Lógico, se tiver a opção de marcar as consultas no início da semana e nos primeiros horários que o dentista possa atender, porque o dentista vai estar mais descansado e, assim, mesmo que ele não seja, por exemplo, um odontopediatra ou uma pessoa, né, um especialista em necessidades especiais, ele vai ter mais tranquilidade para fazer o tratamento quando a pessoa tem mais medo. E também conversar com o dentista antes. Qualquer coisa, até marcar uma Sim, consulta só para falar do seu medo. Tem medo disso, tem medo daquilo, eu tenho medo do motorzinho, da anestesia eu não gosto. Então, sim, marcar uma consulta só para conversar mesmo. É uma dica boa e ajuda a gente também na hora de atender a pessoa, né? E a essa Laura está parte até de falando, conversar, é, a Laura está falando que tem medo do motorzinho, a Rosilene falou que tem medo da anestesia, né? Tem muitas pessoas que realmente têm o medo da anestesia, porque é lógico, não tem como assim não associar com dor uma agulha, né? Então, realmente, dependendo do tratamento, tiver que anestesiar, é complicado realmente, né, Marcelo? mas essa questão aí de conversar, para mim, é o que mais ajuda. Igual você perguntou se eu tenho alguma
dica, né, se eu faço alguma coisa, se tem alguma superação. A primeira coisa é porque eu penso assim, eu sou adulta, né, eu sou madura o suficiente para saber que dentista vai me fazer bem. E quanto Uhum, mais eu adiar, pior vai ficar para mim, igual eu já tive provas disso, né? Mas a primeira coisa que eu procuro quando eu vou ao dentista é estabelecer uma relação de confiança. Por exemplo, igual você sempre fala, Marcela, se doer, você levanta a mão, você me uhum. avisa. Então, às vezes, eu bem não abri a boca, tá indo com o motorzinho, eu já vou lá e levanto a mão. Ah, mas tá doendo? Nossa, machuquei. Não, gente, não me machucou. Só que eu tô testando para ver se eu qualquer coisinha, qualquer sinal que eu Não. fizesse, você E vai tem gente que já perceber. faz assim, quando eu falo assim, ó, levanta a mão se doer. Aí a pessoa já, tipo assim, às vezes a pessoa tá com o braço cruzado assim, ela já prepara a mão assim, né? Tipo, passo repassa. Mas Sim, isso eu já ajuda. fico ali. Porque assim, se eu testar e você não me atender, eu vou pensar, vai doer e ela não vai parar, e eu vou sofrer. Então, É, essa não, com relação de certeza. confiança permite a gente ter um melhor desempenho, porque é difícil. Igual você brinca comigo, Marcela, quem vê nem fala que você tem medo. Não, Mas não. eu já chego lá travado, com as mãos assim, eu cruzo as mãos e fico aqui apertando, assim, às vezes até as pernas. Cruzo as pernas e fico aqui apertando, com medo, esperando a dor. E às vezes nem dói. Aí, à medida que não dói, que eu não sofro, aí eu vou relaxando. Às vezes, no último canal que você estava tratando no outro dia, eu cheguei até assim, dar umas cochiladas, assim, uma Deu uma desligada, sabe? desligada, né? Porque isso, uma desligada, eu estava anestesiado, você estava mexendo de maneira que não estava me incomodando. Aí, quando vinha assim, alguma coisa mais incômodazinha, que dava uma pressão no dente, alguma coisa que eu sentia, aí eu já alertava. Eu falava assim, ó, nem reparei o que estava acontecendo antes. Aí que eu percebi depois que eu estava tendo essa facilidade. Então, É, a primeira coisa é entender a necessidade da gente ir, né? E a segunda coisa é confiar no dentista, porque senão a gente não vai ter segurança, né? Não vai ficar lá tranquilo. não. E Marcela, e uma outra coisa também que você falou de dor, essas coisas, mas igual você já sofreu muito na minha mão, né? Teve até uma vez que eu lembro que você falou comigo que assim, você não tem dó você não tem dó da Verdade. gente, não. E eu falei na sua cara, não, não tenho. Porque assim, a gente precisa de fazer aquilo, porque a gente sabe que se a gente não fizer o procedimento até o fim, você vai voltar para casa e vai sentir dor. Então, assim, realmente, tem coisa que vai doer, a gente sabe que vai doer, igual né, no tratamento de canal, todo aquele procedimento, às vezes não dói. Mas, assim, às vezes a gente sabe que vai doer e está doendo, e a gente tem que continuar e ter aquela frieza que, né, tem que melhorar aquilo É, ali. Então, assim, para um adulto é fácil, mas agora, para uma criança, realmente é um pouco mais complicado, né? E, assim, mexer com dor tem que ter uma série, assim, de uma anestesia muito bem feita para amenizar isso daí. Mas, realmente, é desconfortável e, às sim, vezes, a gente tem que continuar, né? apesar de ter a dor, a primeira coisa que eu penso, gente, eu sou adulta, eu tenho que lidar com isso, porque muita coisa da dor, ela é emocional, a gente que agrava a intensidade da dor, né? A gente Com que sofre certeza. mais, porque a gente põe coisa na cabeça e vai sofrendo com isso, né? É. Então eu tento lidar, falo, não, gente, eu tenho que ir, eu tenho que, né? E essa questão aí de realmente você não ter dó, eu entendo que é igual pai com filho. É igual pai com filho na educação. Tem coisa que o filho não quer fazer, né? Que você queria dar, mas é para o bem da criança. Você tem que negar, você tem que dar um castigo, você tem que falar não, né? E aí, É. quando você não deixa a gente ir embora sem terminar, é porque você quer o bem também. Você sabe que vai chegar em casa e vai ter dor, né? A gente tem que tolerar um pouquinho mais para conseguir Para finalizar o não processo, não né? ter Esse é o problema último. depois. Não, com certeza. Igual Isso. A Juliana acabou de falar ali, confiança é essencial. Realmente, se a pessoa, por exemplo, ela tem aquela insegurança com o dentista, realmente vai ser bem mais difícil vencer aquele medo. Por isso, a gente tem que pegar e, igual, é bom trocar uma ideia com alguns, por exemplo, parentes que se deram bem com aquele determinado dentista, porque é bom saber assim, qual a postura daquele dentista, porque, né, é lógico, tem devidos tratamentos que a pessoa tem que ser encaminhada por um especialista X.
Mas se você tiver aquele vínculo de confiança com o dentista, né, com certeza vai ser muito mais fácil vencer esse medo, né? Igual a Jéssica tá falando que o Heitor não tem medo, né? E eu nunca atendi o Heitor, né, Heitor? Mas você já foi lá com a sua mãe, né, Heitor? Já fiquei sabendo que você não tem medo de nada, né? E aí, ô Marcela, antes de falar sobre o Heitor, alguém da sua família tem medo de dentista? Assim, tem aquele coisa, não vou, tá precisando de fazer, você sabe que tá precisando de fazer tratamento e não foi ainda no dentista e tá precisando e tá começando a sentir dor e não vai de jeito nenhum? Lá em casa, nós somos 4 irmãos. E nós 4 sempre tivemos o mesmo medo. Medo do motorzinho quando a gente chega lá e o dentista liga. Só que os meus 3 irmãos nunca deixaram de fazer o tratamento. Os 3 já usaram aparelho, já removeram, já, né, corrigiram, né, o sorriso, já fizeram canal, já fizeram todo o tratamento. Então, assim, eles lidam melhor com isso do que eu, apesar de terem o medo. E eu, por uma Uhum, questão de zona de conforto mesmo, né, de comodidade, não querer lutar, acabei adiando o tratamento e nunca... e depois tive consequências maiores, né? uhum. Acabei adiando demais e não deixei de sofrer, porque hora nenhuma foi fácil, né? Nem quando eu não tinha nada, nem agora que eu voltei, que eu tinha muita coisa para fazer. Né? Sempre tive, de início, sempre tem aquele medo maior. Uhum. Então, o seu medo, assim, continua, assim, você acha que com o passar do tempo, seu medo não diminuiu? Sempre é aquela mesma sensação, por exemplo, Não, início o de meu medo é ano tem que sempre o fazer a mesmo. revisão, já começa a É, ficar. Mesmo vindo sim. várias vezes. Não, o meu medo é sempre o mesmo. Sempre o Aí, por mesmo. exemplo, igual agora, né, que já começou, que você já fez um dente, aí beleza, já estou mais tranquilo. Quando Uhum. você for fazer o próximo, né, que a gente já está marcado, aí eu já estou sabendo o que vai ser, eu já Como estou é que um vai pouco ser? mais acostumada com isso, com aqueles Com o procedimentos. Mas aí, procedimento. beleza, vou Uhum. fazer essa revisão desse ano, aí quando for que eu precisar voltar de novo na rotina do ano que vem, aí eu já vou estar com aquele receio de novo. Nossa, dentista, ai meu Deus, aí eu já começo a sofrer de novo. Parece que eu não esqueço, Uhum. entendeu? Que eu não acostumo. É Superar é uma mesmo, eu coisa. acho que eu nunca superei. Eu acho que é uma questão de maturidade, que hoje É, eu sei que eu realmente preciso. e é uma coisa que você vai ter, assim, igual você falou, superação todas as vezes. Não é aquela coisa que você vai acabar acostumando, né? Por isso que não pode a pessoa fraquejar. Porque, por exemplo, às vezes um ano, por exemplo, veio esse ano no dentista, aí ano que vem, mas já estava tudo ok, esse ano eu vou deixar passar. Aí, por exemplo, 2023, quando ela for no dentista, aí ela já desanima porque tem muita coisa para fazer, né? Então, é uma coisa que, igual você falou, tem que superar todas as vezes para não deixar, né, postergar e depois dar um problema maior, né, Marcelo? É isso mesmo. Até hoje eu estava comentando com a colega minha, ela falou assim: eu tenho muito medo de tirar sangue, né? De fazer um exame. Aí eu falei Uhum. assim: eu tenho mais de dentista, de sangue eu não tenho, né? A agulha não é meu problema. Aí ela falou assim: mas de dentista eu tenho tanto medo que eu cuido tanto para evitar de ir. Falei, então o medo dela ainda é maior do que o meu, porque ela nem vai. É, Mas ela tem um sorriso é, bonito, ela tem os dentes, né, bons, bem cuidados. Mas assim, tem gente que ainda tem mais medo do que eu. Que eu, pelo menos, entendo que eu é, preciso superar o medo. Ela evita, é. ela bloqueia. E tem gente, o Marcelo, e o conselho que eu também dou para as pessoas que têm medo. Aquelas pessoas que têm medo, aí são aquelas pessoas que têm mais que ir no dentista. Aquelas pessoas que têm que ir, por exemplo, de 6 em 6 meses, ou se bobear de 3 em 3 meses, para não dar nada complicado para elas precisarem de fazer um tratamento complicado, né? Só mesmo aquela revisão de limpezinha, de aplicação de flúor. Então, se a pessoa que tem medo, aí é ela que tem que realmente ir sempre ao dentista, para não precisar de fazer tratamentos de anestesia, coisas mais. Preventivos. Isso, só mesmo preventivos, né? Tratamentos preventivos, não nada assim invasivo que vá fazer ela ficar com mais medo, sofrer mais e sentir mais dor, né? O Marcela, agora vamos falar um pouquinho do Heitor, né? O Heitor tá com quantos anos? Quantos anos, Heitor, que você Oi? tem? Eu tenho Quantos? 9.
9 anos. Heitor, e quantos anos, Marcelo, com quantos anos que você levou o Heitor no dentista? Qual foi a primeira Que vez? foi, eu já tinha levado o Heitor anteriormente, né? Quando ele era menorzinho, o Heitor levou muito tempo para começar a nascer os dentes, né? Ele tem uma dentição bem atrasada. Então, de início, foi só Uhum. mesmo uma olhadinha, mas ele teve cárie muito cedo. E desde o Hum. início, ele fez restauração sem pingo de dificuldade. Ele Uhum. tinha uns 5 anos, eu acho, quando ele fez a primeira vez. E uma coisa que eu Ah, fiz, Mônica, eu nunca falei para o Heitor que eu tinha medo. Ele está sabendo hoje desse medo. Mas, assim, eu é mesmo? nunca falei para Uai. ele que é verdade. Aham. Eu nunca falei. Ó, Heitor, é ruim, vai sofrer, vai doer. Nunca falei. Nunca falei que tem Uhum. agulha. E olha que o Heitor tem um medo de agulha que é tremendo. Que vocês não imaginam como ele tem Por exemplo, medo de tirar agulha. sangue, essas coisas, ele já fica mais Não, é duas com pessoas para medo. segurar e ele quase morre. É Ele sempre teve mesmo? muito medo de agulha. Só que o que Aham. que eu falava com ele? Falou, Heitor, você vai ao dentista, a tia vai cuidar de você, ela não vai te maltratar, só que ela tem que olhar o dentinho, ela vai dar uma picadinha lá na hora que ela for mexer. Tem um motorzinho que ele só faz um barulhinho, mas é igual aos seus carrinhos de rodinhas, é só Uhum. igual aos seus carrinhos, não vai doer. Sempre falei com ele coisas motivadoras, né? Para ele Uhum. descobrir e ele saber o que ele ia sentir, se ele ia gostar, se ele não ia, né? Sempre Para ele ter a motivei ele opinião a ir. dele, né? E E isso, para outra ele coisa criar a também. opinião dele, porque senão ele já iria com aquele preconceito, com aquela opinião formada, com aquela necessidade de dor e de sofrimento. Eu não queria isso, porque eu já tenho que lidar com a Já minha, né? tinha Que não é sofrido. fácil. Uhum. Ô, Marcela, e Isso, também muitos pais, eles querem, assim, ajudar o dentista na questão, assim, da criança ir no consultório, e aí começam a associar as coisas que a gente faz para a criancinha ficar preparada. Aí começa a falar assim, olha, vai colocar um negocinho no seu dente que é igual uma picadinha de formiga. Mas se a criança for esperta, ela vai pensar, pô, picadinha de formiga dói ou não dói? Dói. Dependendo da formiga, vai incomodar. Então, assim, não fala nada, não precisa de falar nada. Ah, não, a tia dentista vai olhar o seu dentinho, acabou. O que a gente vai falar lá dentro, né? Porque a gente vai falar assim, ah, não, vou colocar o dentinho para dormir. A gente não fala de picadinha, porque se falar picadinha, picadinha não é uma coisa boa. Então, assim, igual você é, falou, explicou, não, a tia vai olhar o seu dentinho, não associar nada, ela vai fazer o negócio no seu dente, mas não dói nada. Ué, não precisa falar a palavra dor para a criança, que aí a criança já vai, eu sempre né? Não falo, vai, sempre não pode pensar nessas coisas. isso, eu sempre dei essa liberdade para ele, ó, tudo que ela fizer, que ela mandar você fazer, você vai fazer direitinho, tá? Porque ela não vai fazer nada para te prejudicar, é para cuidar do seu dente. E aí, lá no dentista, a gente tem que respeitar, porque cada profissional tem a lúdica, né? A maneira dele É, trabalhar, né? com As palavras que ele certeza. vai falar. Igual agora o Heitor já é grandinho, ele já entende, né, muita coisa. Então, Uhum. ele vai, ele já não é bobo mais. A maioria das coisas que chega lá, que percebe que aquela muita mentirinha, muita coisa, ele finge que está sendo enganado e não discorda e já está em bastante maturidade. E Mas só que eu achei, favoreceu eu muito, achei, Mônica. pode falar. O que eu acho interessante, porque o Heitor, eu nunca fiz medo nele. Então, quando ele começou a fazer o tratamento, né, o ano passado, eu expliquei para ele o caminho do dentista, que é pertinho lá da oficina, lá onde o Diego fica, da minha sogra. E ele mesmo já escovava o dente, minha sogra já vigiava ele, se estava direitinho, já dava banho e ele ia sozinho para o dentista. Pensa bem, Sozinho, sem nenhum adulto olha, acompanhando, 9 chegava lá, anos. 9 anos, sentava na espera, avisava a secretária que já tinha chegado, ficava lá esperando a vez dele. Ia, era atendido e terminava e ia embora de boa, sem nenhum problema, Mônica. Eu Se- nunca precisei ir para segurar, para orientar, para recomendar meu dentista, o que vai fazer para tomar cuidado. Nunca precisei. Não precisou. E isso que é um bom exemplo, né, Marcela? Apesar de você ter esse medo, você não transferiu esse medo para o seu filho, entendeu? Então, De isso que, maneira assim, alguma, eu não
queria que ele Os sofresse com pais, isso. os pais precisam dessa conscientização, porque não precisa de, assim, se ele tem aquela sensação de que o dentista é uma coisa desconfortável, a criança não precisa de sentir isso, né? Com certeza, isso aí, assim, realmente está super certo, e a conduta sua com o Heitor é assim, igual, por exemplo, na primeira consulta, lógico, tem toda aquela questão de anamnese e tudo mais, mas depois, tá tranquilo, ele vai se sentir até assim, importante, né? Tô indo no dentista sozinho, né? Eu consigo ir no Sim, dentista sozinho, então isso ajuda também até né, nessa questão de maturidade da criança com relação a saber que o tratamento é bom né, não vai ter problema, não vai ter dor, não vai ter nada, né? isso aí eu sempre falei com ele, assim, "Tô, pode ir", e aí depois eu percebi que ele voltava todo é, imponente, seguro, porque ele tinha ido sozinho, ele tinha feito tudo sozinho, então ele voltava mais satisfeito. Eu não estava diminuindo ele, eu não estava amedrontando, eu estava encorajando, então sempre foi muito positivo ele ir. Aí, por exemplo, ele já extraiu o dente, porque ele tem também uma dificuldade para tirar o dente, né, para cair. Uhum, E aí, no dia de tirar o dente, eu acompanho ele, porque eu sei que faz diferença lá. Mas uhum. os outros dias eu, né, mandava mensagem para o dentista e falava, ó, hoje eu queria que mexesse no dentinho tal, porque ele reclamou que tinha doído, ou porque aconteceu isso. E fazia tudo de boa, nunca tive problema. Uhum. O Heitor, agora eu vou conversar com o Heitor. Heitor, qual dia você, quando você foi no dentista, qual o dia que você achou mais interessante? O que a dentista fez no seu dente que Ah, você achou mais interessante? um dia que eu achei muito interessante que foi no dia que. Foi assim, eu fui sozinho, não lembro direito o que que eu ia fazer, eu acho que eu ia fazer uma obturação no dente. Aí ela foi lá e eu tava com dente bambo no dia. Aham. Ela foi, pegou meu dente e arrancou. Aí eu falei, achei interessante que eu não posso perder tempo de arrancar meus dentes que estão precisando sair. Aí arrancou logo e ficou feliz que arrancou logo. Né, Heitor? Só porque você tinha que fazer a restauração e deixar para arrancar o dentinho outro dia? E você sentiu alguma dor? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Ela só puxou o dente e eu não senti nada. O dente voou para longe, nós nem achou o dente depois. Ah, beleza. Ô, Marcela, agora deixa eu te falar. Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão ouvindo essa live, que elas têm medo, às vezes, de fazer um tratamento odontológico, tá aí deixando passar e precisam de fazer o tratamento, mas acabam não fazendo o tratamento por causa do medo? Eu acredito que tem que tentar superar, Mônica. E a maioria das coisas são psicológicas, né? A nossa mente controla tudo, então se a gente alimentar o medo, só vai piorar. Então tenta, gente, se esvaziar do medo. Pensa que não vai doer, tenta esquecer as experiências ruins que já teve. Pensa que esse dentista que você vai ir agora é diferente do anterior, causou algum sofrimento, né, que causou alguma dor. Porque eu já tive contato com vários dentistas. Cada dentista foi de uma maneira. Então, assim, eu lidei com o meu medo em todos eles, né? E principalmente, cada um foi um recomeço, foi uma experiência nova, então eu já ia com aquela, né, aquela limitação de se ia ser ruim, se ia me atender. Então, trabalha bastante a mente antes de ir ao dentista, pensa pela necessidade, que é muito melhor cuidar agora do que perder os dentes depois, igual eu fiquei mais de 10 anos, quase 10 anos, né, de 8 a 10 anos ali, para poder fazer o tratamento. Então, eu poderia ter evitado esses canais que eu fiz agora, nesse sofrimento que eu tive agora. Se eu tivesse cuidado mais, eu não precisaria estar passando por isso. Então, sempre pense pelo dano futuro, que eu vou sofrer muito mais de adiar do que eu enfrentar esse medo e ir lá e fazer. E principalmente quem é adulto, quem já tem, né, maturidade para lidar com esses medos, precisa fazer um esforcinho de ir, de criar uma relação de confiança com o dentista, né? Igual eu falei que eu sempre faço aquele teste, né? Se vai me ouvir mesmo, levanta a mão, ver se Uhum. vai ouvir mesmo. Porque a gente tem que ter confiança em quem vai atender. É o primeiro passo. É a superação e a confiança com o dentista. E Uhum. principalmente também não adiar.
Que é igual você Não falou, quem tem adianta. mais medo, faça a revisão e faça um tratamento preventivo, né? Então, não Uhum. adiar, porque quanto mais a gente adia, depois pior fica. E fora, né, Marcela, que às vezes, assim, uma restauração no futuro acontece de precisar, às vezes, de um tratamento de canal e, dependendo se a pessoa deixar passar muito tempo, pode se transformar na necessidade de um implante no futuro, né? Que às vezes, dependendo, se a pessoa deixar passar demais, o dente quebra e depois tem que fazer até o implante ou a pessoa fica sem o dente, né, que ela poderia ter feito uma restauração simples. Então, isso realmente também é a conscientização de não deixar passar, né? Vencer o medo. E outro conselho também que eu dou para as pessoas que têm esse medo não é vergonha de pedir ajuda ao profissional, por exemplo, um psicólogo, fazer uma terapia ou fazer uma consulta num psiquiatra, né? Porque existem medicações também que ajudam também, porque tem casos muito graves, né, que a pessoa desmaia, chora, tem crise de pânico. Então, existem profissionais para isso, existem psicólogos e psiquiatras para ajudar essas pessoas, né? Isso também é importante falar, né, Marcelo? Sim, tem coisa que não tem como a gente falar que é fácil, que vai ser simples. Por exemplo, na outro dia que você fez um teste de sensibilidade, que um anterior que você tinha feito, eu sofri muito, eu achei horrível. Nossa, se pudesse ter saído correndo assim na hora, eu teria saído. Só que, né, quando eu vi, você já tinha feito, né? Então não tinha como eu correr mais. Não tinha, E não aí, tinha solução, né? A Mônica sempre passa, né, não, não Marcelo? tinha. E aí, semana passada, quando você falou assim, vamos testar o dente aqui, vamos confirmar mesmo, né? Eu cheguei a sentar na cadeira, não sei se você lembra. Cheguei a sentar na Você falou assim, cadeira, não, fiquei não, apavorada. não. Eu Eu falei fiquei, assim, Marcelo, não tem solução. E graças eu a não Deus queria, não gente. deu, né, Eu Marcelo? tava com, não, eu tava com tanto medo. Eu falei, ai, gente, eu não quero passar por isso. E aí você falou assim, não, Marcela, mas vai ser rápido e eu preciso testar. Eu falei, não, ela precisa Uhum. testar. E eu lembrei da dor. Eu falei, é melhor eu deixar ela fazer agora do que eu ir embora com dor e sofrer no final de semana, né? Terminar o dente sem confirmar. Aí, beleza, deixei, não doeu nada dessa vez, né? Então, nem toda experiência Não. vai ser negativa, vai ser com dor ou vai ser ruim. Só igual isso você falou. Só porque você teve uma experiência negativa, não quer dizer que todas as outras vão te fazer sofrer, né? É, tem que cortar esse pensamento limitante que você não vai conseguir fazer aquilo porque todas as outras experiências foram ruins. Ou até experiências de outras pessoas foram ruins, né? Isso aí realmente é bom a gente ter esse pensamento de que cada experiência é uma nova experiência, não quer dizer que você vai sofrer em todas elas, né? Sim. E cada dia é uma Marcela, ó, superação nova também, um aprendizado, né? com certeza. Ô, Marcela, olha só, quero te agradecer, muito obrigada por essa live. Eu acho que foi muito boa, muito assim, engrandecedor para as pessoas ouvir a sua história. Eu acho que deve ter animado bastante pessoas que talvez tenham o mesmo medo de ir ao dentista. Muito obrigada. Eu quero te dar os parabéns por toda assim, a sua superação, pela ajuda que você dá também no tratamento, durante o tratamento para mim, porque assim, quando o paciente ajuda, o meu tratamento também fica melhor e assim, eu não faço nada sozinha, né? Você é parte também do tratamento que eu faço no seu dente. Então, assim, muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que você chegou há poucos minutos antes né, na sua casa, veio, falou assim, não, vou fazer a live, e que bom que você, né, pôde compartilhar a sua história com a gente. Tá, joia. Eu fiquei muito feliz em compartilhar, em participar com você. E uma coisa que você falou aí a respeito de você me agradeceu por, né, facilitar o seu trabalho. É uma coisa também que eu me preocupo. Eu já tenho consciência disso. Quanto mais eu dificultar para você e pior para mim. Com Então, né, certeza. eu preciso fazer a minha parte ali, né, que todo mundo sai ganhando, né, chegar lá tranquila, superando o medo e fazer tudo permitir que você faça o seu trabalho, né, o mais breve possível, para sofrer menos possível, que ser muito bom.
Obrigada, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada, Marcela. Ô, gente, então, ó, vamos encerrar essa live hoje. Vamos ter novas lives durante esse mês, né, voltado à saúde bucal. Dia 25 de outubro é dia Nacional da Saúde Bucal, dia do dentista. Então, espero que vocês possam ir acompanhando as lives aí, os conteúdos que a gente está colocando no Instagram durante esse mês, tá joia? E eu vou deixar um brinde para quem tem medo de dentista, quer superar, quer saber mais um pouquinho. Eu deixei um e-book pequenininho lá no link da bio. Vocês vão entrar em e-books. E dentro você clica em e-books, dentro dele tem também, se você tem medo do dentista, clique aqui. É um e-book grátis que vocês podem baixar, que tem esse papo todo que a gente conversou aí, tem dicas, né, para a gente superar o medo de dentista, e vai lá, clica lá depois dessa live que vocês vão gostar, tá bom? Marcelo, mais uma vez, muito obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal que ficou até agora com a gente, obrigada. Vai acompanhando nos stories que a gente vai colocando aí as lives que vão aparecer ao longo desse mês, e muito obrigada, boa noite, bom feriado amanhã, bom descanso para todo mundo, beijos, tchauzinho. Beijo. Tchau, Marcelo.